Saudações! Hoje pretendo comentar sobre a Revolução Francesa, movimento cuja importância foi tanta que representou a ruptura com o mundo feudal. Vamos limpar tudo isso aqui. Termina a Idade Moderna, que começou em 1453 com a tomada de Constantinopla e vai até 1789 com a Revolução Francesa. Então, termina a Idade Moderna para começar a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias de hoje. E como tudo isso aconteceu? Simples. A união das ideias iluministas, mas a dificuldade da população que passava por uma crise financeira é igual à Revolução Francesa. Simples, não? Agora você me pergunta, mas só isso? Basicamente sim. Nós vamos aos detalhes. Na época, final do século XVIII, a sociedade francesa estava dividida em, vamos mostrar aqui, primeiro estado, clero, segundo estado era a nobreza e o terceiro estado eram os camponeses. O povo, o primeiro e o segundo estado, eles detinham os privilégios, controlando o exército e os principais cargos administrativos. Já o terceiro estado, que era a maioria da população, cabia o pagamento de impostos, que mantinha toda esse luxo e essa riqueza do primeiro e do segundo estado, que era o clero e a nobreza. Oprimidos, o terceiro estado, formado por artesãos e burguesia rural, queria eliminar os altos impostos cobrados pelo primeiro e segundo estado, a fim de acabar com o poder absolutista dos reis. As ideias iluministas que pregavam a liberdade, não só do homem, mas também liberdade política, influenciaram a classe do terceiro estado, os camponeses. E desta forma, a Revolução Francesa é iniciada em 1789. Várias rebeliões camponesas ocorreram nesse período, nesse ano. Mas foi no dia 14 de julho de 1789 que ocorreu a tomada da Bastilha. E este é o marco da Revolução Francesa. Mas por que a Bastilha? Porque durante o reinado do rei Carlos V, no século XIV, foi construída a Bastilha. A Bastilha, primeiramente, serviu como uma fortaleza. Depois, ela foi transformada em uma prisão. No governo de Carlos VI, ela se tornou uma prisão de nobres e intelectuais no século XVII. Dessa forma, a Bastilha simbolizava o despotismo da monarquia francesa e por isso foi invadida pelos revoltosos, transformando-se no marco da luta contra o absolutismo monárquico. E essa é a data, 14 de julho de 1789, a qual é comemorada até hoje na França, como se fosse o dia da independência francesa. Mas a Revolução Francesa não foi apenas um episódio, não. Ela durou algum tempo, mais precisamente 10 anos.
E aqui estão as fases da Revolução Francesa. Primeira fase, de 1789 a 1791, foi a de Nacional Constituinte. A segunda fase, que é considerada a monarquia constitucional, foi de 1791 a 1792. A terceira, que é a da Convenção Nacional, foi de 1792 a 1795. E a partir daqui, da Convenção, que surge Napoleão Bonaparte, governará o Diretório a partir de 1795 até 1799. Depois começará a Era Napoleônica e o seu império, que vai até 1814. Para conhecer um pouco mais sobre o poder de Napoleão, temos a reportagem Napoleão, o general que dominou a Europa. Essa reportagem também apresenta o início da Revolução Francesa. Ela também vai mostrar alguns dos principais pensadores da Revolução, como Robespierre, que foi o principal líder jacobino. Também temos aqui os Danton. Também temos um pouco de Jean Paul Marat. E aqui você vai conhecer o que são os jacobinos, o que foi a convenção, o que foi o diretório e o período napoleônico. Mas também você vai conhecer sobre a Revolução Francesa no verbete da enciclopédia. Aqui temos toda a Revolução Francesa, como as causas da Revolução, quando começa a Revolução, os atos da Assembleia, as fases da Revolução, como eu disse, são 4 fases, e essa Revolução terá duração de 10 anos. Começará em 1789 e terminará em 1799. Então é isso. Leiam todo esse da Revolução Francesa e nos encontraremos mais tarde. Tchau! Caríssimos e caríssimas, hoje vamos comentar um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Mas antes, para poder entender sua importância histórica, é necessário relembrar a Revolução Francesa. Na reportagem Napoleão, o general que dominou a Europa, existe um verbete que fala sobre o início da Revolução Francesa. Então vamos lá. A Revolução Francesa, de 1789, marcou o fim da Idade Moderna, dominada pela monarquia absolutista, e o início de uma nova visão política, o governo republicano baseado nas ideias iluministas francesas, que pregavam a liberdade do homem. Oprimidos, as camadas baixas da população francesa, que era formada por artesãos, camponeses e burguesia rural, queriam o fim do poder absolutista. E também a eliminação dos altos impostos cobrados para sustentar o luxo da corte e da nobreza. Dessa forma, o lema igualdade, liberdade e fraternidade empolgou o povo, que derrubou o regime monárquico na França com a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. A partir dessa data, houve o início de uma nova era histórica, a chamada Idade Contemporânea. Estava, então, completo o processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Agora vem a análise das fases da Revolução Francesa. Primeira, a Assembleia Nacional Constituinte, na qual o terceiro Estado estava unido. Segunda, a monarquia constitucional com a burguesia no poder. Terceira, a Convenção Nacional e aqui decreto extinta a monarquia, proclamada República. Quarto, diretório, burguesia no poder e Napoleão no comando. Não entendeu nada? Então vamos com calma. Vamos mostrar as fases da Revolução Francesa aqui. Vou fechar isso aqui.
Então, essas são as fases da Revolução Francesa. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte, com o terceiro Estado no poder. Terceiro Estado, que são as camadas populares. O povo. Depois vem o período de monarquia constitucional, no qual a burguesia estava no poder. Depois vem o período de convenção nacional e eles decretam a república. E por último, o diretório, no qual a burguesia está no poder e Napoleão está no comando. Agora, voltando à nossa reportagem. Estamos novamente na reportagem Napoleão, o general que dominou a Europa. Então, Napoleão destacou-se no período em que a França, preocupada em reorganizar seus exércitos, aproveitou a explosão de nacionalismo para implantar o serviço militar obrigatório, com o emprego de tropas mercenárias. Apesar de inúmeras conquistas, faltava a França vencer sua principal rival, a Inglaterra. Em virtude das novas alianças europeias contra a França, Bonaparte voltou para as terras francesas, encontrando o país à beira do caos. E aqui está uma foto do jovem Napoleão Bonaparte, em 1796. O enfraquecimento do governo francês, incapaz de promover a pacificação interna, comprometia o desenvolvimento econômico do país, devido à paralisação de negócios e ao déficit público. Descontentes, os banqueiros financiaram a reorganização das tropas napoleônicas. Diante desse quadro, a burguesia francesa buscou um líder capaz de estabelecer um governo forte e estável, a fim de consolidar sua posição de classe dominante. E quem foi esse líder? Napoleão. Assim, foi escolhido Napoleão Bonaparte, que em novembro de 1799 aplicou o golpe de Estado denominado 18 Brumaire, depondo o diretório e implantando o regime do consulado, praticamente uma ditadura militar, que visava estabelecer a segurança econômica e a ordem administrativa na França. Em 1804, é autoproclamado imperador da França. Vamos ver aqui, do diretório ao império. Nessa imagem aparece Napoleão coroando Josefina, sua esposa. Porque aqui ele já havia se autoproclamado imperador. Contudo, mais tarde, as consequências de suas decisões, como o bloqueio continental decretado em 1806 e a derrota francesa na guerra contra a Rússia em 1813, enfraqueceram o poder napoleônico. Essa derrota de Bonaparte em território russo favoreceu a aliança entre Rússia, Inglaterra, Espanha, Prússia, Suécia e Áustria, os chamados exércitos coligados, que em 1814 irão obrigar Napoleão a abdicar de seu título de imperador e restaurar a monarquia. Bonaparte foi exilado na ilha de Elba. Contudo, em 1815, organiza sua última investida. São os 100 dias de Napoleão, que fala sobre os 100 dias. Olha, Napoleão, um pouquinho mais velho. Então, é nesse governo de 100 dias que Napoleão reúne suas tropas novamente, porém ele é derrotado decisivamente na Batalha de Waterloo, realizada em junho de 1815. Pois é,
Hoje, conhecemos um pouquinho mais sobre o governo de Napoleão e um breve resumo da Revolução Francesa. Até mais!